Prometo que nessa noite serei extremamente breve, mas confesso que tem uma palavra aqui que está ardendo no meu coração e eu preciso passar essa palavra para os irmãos nessa noite. Efésios, capítulo 6, da epístola que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. E liga só aqui, Francisco, para mim, por favor. Está deixando aqui eu achar. Efésios, capítulo 6. Daqui a pouco o senhor liga de novo. Pronto, liga aí. Tá ligado? É só para me achar aqui. Efésios, capítulo 6, verso 10. A gente vai ler apenas 3 versículos. Os 3 versículos primeiros, tá bom? Serei extremamente breve, como eu já falei. Mas Deus tem uma palavra aqui ao seu coração. Efésios, fica no Novo Testamento, lá no finalzinho quase já, capítulo 6, e verso 10, 11 e 12. Todos acharam? Amém? Tem alguém procurando? Pronto, Francisco. Achou? Pronto, tem alguém procurando ainda? Não? Todo mundo achou? Mateus? Não, procura aí. Amém. Diz assim o verso 10, 11 e 12. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso de número 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu queria pedir aos irmãos para repetir comigo o verso de número 12. Toda a igreja bem forte, vai. Não. Vou contar até 3 e você bem forte. Não envergonhe que tem visitante hoje. Tá bom? 1, 2, 3, vai. Deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Pronto, amém? Os irmãos que estão em pé, podem sentar, glorificando ao Senhor. Amados, como eu falei no início do culto, na leitura oficial, que nessa noite eu não iria pregar mais, eu não iria pregar sobre a ressurreição de Cristo e nem sobre a Páscoa. Eu acredito que tem muitos irmãos aqui que já tem um entendimento do que é Páscoa. Você sabe que a Páscoa não é isso aí que a mídia mostra não, né? Páscoa não é esse coelhinho feliz que a mídia mostra, o ovo, né? Esse símbolo que ficou conhecido nacionalmente como o símbolo da Páscoa, que é o ovo, né? De chocolate, o coelho, e não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa é a saída do povo do Egito para chegar à terra de Canaã, que foi uma ordenança de Deus, que Deus ordenou o povo que celebrassem a Páscoa para se lembrar do tempo da escravidão, do tempo que estava nas mãos de Faraó. Então essa Páscoa que a mídia mostra não tem nada a ver com a Páscoa atual, a Páscoa oficial, a Páscoa espiritual, se assim eu posso falar, tá bom? E sobre a ressurreição de Cristo, todo mundo sabe que Ele ressuscitou para que a gente hoje estivéssemos aqui glorificando ao Senhor. Mas Deus me direcionou a esta palavra. Eu cancelei com o pregador, eu cancelei de pregar na Baixa Preta hoje, só para trazer essa mensagem para os irmãos nessa noite. Só para ministrar aos irmãos esta mensagem nessa noite. Porque Deus, no decorrer da semana, falou muito ao meu coração dentro desse contexto bíblico, irmãos. E eu queria pedir a sua atenção agora, rápido, serei extremamente breve, mas eu quero ser objetivo para a sua vida, tá bom?
Irmãos, nós estamos aqui diante de uma carta de Éfeso. Éfeso era uma cidade onde se praticamente iniciou a igreja. A igreja que foi fundada iniciou praticamente na cidade de Éfeso. Só que essa cidade, escuta isso, essa cidade havia lá uma adoração a uma deusa. Havia uma adoração a uma deusa nessa cidade. E essa deusa, o negócio era tão sério que essa deusa, ela fazia com que as pessoas se prostituíssem. Essa deusa que era adorada na cidade de Éfeso, essa deusa fazia com que houvesse separação de casais. Essa deusa, ela fazia com que os casais começassem a brigar. Essa deusa fazia com que o casal adulterasse. Essa deusa, ela fazia muita coisa ruim na cidade. A cidade era conhecida, antes do apóstolo Paulo chegar lá, essa cidade, a cidade de Éfeso, era conhecida como depravada. Era uma cidade depravada, aonde a prostituição operava, aonde muitas coisas espirituais ruins aconteciam naquela cidade, na cidade de Éfeso, até Paulo chegar lá. E Paulo, quando ele chega, Paulo começa a pregar o evangelho ali, Paulo começa a ganhar almas ali, e ali Paulo funda a igreja. Parece que a história secular afirma que Paulo passou 3 anos consecutivos naquela cidade, pregando o evangelho, pregando a salvação, e vidas se renderam ao Senhor. Só que Paulo viu essa situação dessa deusa, que fazia e acontecia na parte espiritual da cidade. Aí Paulo começou a pregar contra essa deusa, e contra esse mundo espiritual maligno que estava naquela cidade. E eu já começo a dizer para os irmãos, eu estou muito preocupado, confesso que essa pregação é uma pregação de preocupação, porque eu tenho me preocupado muito nesses últimos dias, porque tem muita gente, escuta isso, tem muita gente que está na igreja, mas parece que não está entendendo a atmosfera espiritual que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que estão vivendo na igreja, vêm para o culto, adoram o Senhor, voltam para suas casas, vão para os seus trabalhos, voltam para a igreja, mas tem uma vida e não parece que não vê, só vê aqui na parte terrena, parece que não vê o espiritual que está por trás de tudo. E existe uma vida, existe um mundo espiritual por trás de tudo, irmãos. E é isso que eu quero explicar para os irmãos nessa noite. Tem pessoas que não conseguem ver isso, não estão vendo isso. Por quê? Por que não estão vendo a atmosfera espiritual que nós estamos vivendo? Porque não é espiritual. Paulo diz que quem é espiritual entende aquilo que é espiritual. Quem é carnal entende o quê? Quem é carnal entende o quê? O que é da carne. Quem é espiritual entende o que é espiritual, entende as coisas que são espirituais. E Paulo, ele viu aquilo na cidade. Paulo viu que as pessoas só olhavam na parte terrena, na parte carnal, e não via algo espiritual que estava por trás daquilo tudo. Aí ele no verso 12, eu já queria entrar aqui no verso 12, aonde nós lemos, finalizando. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A sua briga, a sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra aquele acusador que te acusou há muito tempo atrás. A sua luta não é contra a pessoa em si que te acusou, que te ofendeu, que te fez algum mal. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra as pessoas, mas sim contra, aí ele vai dizer, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí aqui é onde eu entro a administração nessa noite. Irmãos, deixa eu dizer para você. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo fala que ele foi ao terceiro céu. Ao terceiro céu. Então dá a entender que existem 3 céus. Amém?
Três céus. Existe o céu que nós olhamos para ele e a gente consegue ver as nuvens, a atmosfera azul, né? A gente consegue ver. E existe o segundo céu, que é o depois desse. E existe o terceiro céu, que é onde está o Senhor, que é onde está o trono do nosso Deus. Então são três céus. E o céu, o segundo céu, escuta isso. O segundo céu é aonde opera, aonde está os principados e potestades, as hortes espirituais do mal. Está no segundo céu. Tem gente que pensa que o diabo, né, que os demônios operam lá no inferno, né? Não, o Satanás está lá no inferno, né? Ele opera lá. Não. Eles estão nas regiões celestes. Estão nos ares. Irmão, isso aqui é muito sério. E deixa eu começar a explicar para os irmãos, para que você entenda. Tem pessoas que acham que a maneira como o diabo trabalha não é organizado. Tem gente que às vezes imagina o diabo como um desorganizado. Não, ele é desorganizado. E isso é uma mentira. O diabo, ele é organizado. Ele tem a sua maneira de trabalhar. Observe, escuta isso. Observe que tem cidades por aí que o índice de morte por suicídio é maior. Sim ou não? Observa que tem cidades por aí que o índice de assalto é maior do que outras. Observa que tem cidades por aí que o índice de prostituição é maior do que outras. E o que é isso, pastor? Significa que há demônios operando em cada cidade em uma área específica. Tem demônios que estão em alguma cidade operando só na área da prostituição. Você sabe disso? Há outras cidades que há demônios específicos para trabalhar nessa área do suicídio. Há outros lugares que há demônios trabalhando de uma outra forma. Há demônios territoriais. Eles operam em cada lugar de uma forma diferente. Eles estão em cada lugar de uma forma diferente. E a minha preocupação, pastor, qual é a sua preocupação? A minha preocupação é que tem pessoas que estão vivendo como se o inimigo não existisse. E aqui eu não quero fazer uma apologia a ele. Escuta isso. Eu não quero fazer uma apologia ao inimigo nessa noite. Mas eu preciso dizer para você que ele tem poder. Ele tem poder, irmãos. A Bíblia diz que um anjo só, em uma noite, ele matou 140 mil homens em uma só noite. Um anjo do Senhor. E demônio, para quem não sabe, demônios são anjos caídos. E demônios têm força. Demônios têm poder. A Bíblia diz que eles têm poder de lançar setas. Salmo 91. Ele lança seta contra nós. É lançado setas todo dia quando você sai para trabalhar. O inimigo está lá lançando seta contra a sua vida. Lança seta da doença, lança seta da discórdia, lança seta de todo o mal contra a tua vida. Sabe quem é que está te protegendo dessas setas? O anjo do Senhor. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, Paulo fala que há um anjo do Senhor que está à nossa volta. E é por causa dele que nós não somos tragados pelo inimigo. Porque o anjo do Senhor tem guardado a sua igreja. Sabe aquele livramento que Deus te deu? Lá na estrada, lá na BR. Ou aquele livramento que Deus te deu de algum assalto por aí. Foi o anjo do Senhor te protegendo. A Bíblia diz, o salmista Davi escrevendo seus salmos, fala que se não fosse a misericórdia do Senhor, os nossos inimigos já teria nos engolido vivos. O inimigo já teria tragado você e a sua família, se não fosse a poderosa mão do Senhor. Só que a minha preocupação é que tem pessoas que acham, tem pessoas que às vezes pensam na sua mente que só Deus existe. Não, pastor, só Deus existe. Esse negócio aí do mal, esse negócio aí de demônio, esse negócio não existe não, pastor. Só existe Deus no céu, né, pastor? Não é, irmãos. E não é. Nós estamos em uma guerra espiritual travada, irmãos. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais aqui nessa noite,
para nós enxergarmos a batalha que está acontecendo agora no céu, de anjos do Senhor lutando contra anjos do inimigo, irmãos. Uma batalha espiritual para que esse culto nessa noite não acontecesse. Há essa batalha. Só que eu louvo a Deus que a vitória é do povo de Deus. A vitória é minha e é sua. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, segundo diz a Bíblia. Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda nessa noite que há um trabalhar do inimigo sempre contra as nossas vidas. E como está escrito aqui, verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Irmãos, principados e potestades, o que é isso? Principados são demônios que ele tem mais poder do que outros. São demônios que têm mais poder do que outros. As potestades já não têm tanto poder como os principados têm. Eles habitam nas regiões celestes. E há alguns deles que não podem sair de lá, vivem lá. Só que tem uns que são tão poderosos que ele consegue sair de lá e consegue entrar na vida de alguém. Ele consegue ir no ouvido de alguém. Sabe aquele dia que você passou o dia com vontade de vir para o culto, mas quando chegou quase na hora de vir para o culto, sentiu aquele desânimo? Sentiu aquela vontade? Não, hoje eu não vou não. Ele no teu ouvido, muito dentro do teu ouvido: vai hoje para o culto não. Vai hoje para o culto não, quem vai estar pregando é o fulano. Não. Vai hoje para o culto não, porque hoje vai ser assim, desse jeito. Fica em casa, fica na rede, fica na cama. É ele, no teu ouvido, te falando isso. Porque existem os principados que têm poder. Eles têm tanto poder que eles saem de lá e eles vêm para a terra. Habitam em pessoas e têm poder de falar no ouvido de alguém. Tem poder de colocar algo na mente de alguém. Isso aqui é muito sério, irmãos. Eu não quero te amedrontar nessa noite, mas eu quero explicar para você que existe uma atmosfera espiritual que nós estamos vivendo. Existe um outro lado do que nós sempre estamos acostumados a ver, irmãos. Existe o mundo espiritual. Aí ele continua: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principais potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta, irmãos, todo dia é contra eles, é contra esses principados, é contra essas potestades. Eu fico preocupado, mais uma vez eu vou ressaltar aos irmãos, eu queria falar aqui, eu sei que tem muitos irmãos aqui da igreja. Encarem esse culto nessa noite como doutrina, pode ser? Amém? Pronto. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que já me silenciaram até nos status, né? Para mim não ver suas publicações. Mas eu acompanho as publicações de alguns irmãos aqui da igreja. E eu me preocupo muito, irmãos. E eu quero falar um ponto aqui que talvez vai doer em você, mas eu preciso falar. Deixa eu explicar para os irmãos sobre essa questão de músicas, principalmente música secular. Músicas que não envolvem uma área espiritual. Escuta isso, toda música tem uma inspiração. Inspiração vem de espírito, ou espírito maligno, ou espírito do Senhor. Então toda música que você escuta isso, toda música que você escuta, seja secular, ou seja voltada à igreja, à adoração ao Senhor, é inspirada, ou inspirada pelo Senhor, ou inspirada pelo maligno. Aí eu vejo pessoas postando alguma foto com música secular. Cuidado, você não sabe o perigo que você está trazendo para a sua vida. Tem pessoas que colocam música, não sabem nem da origem, não sabem nem de onde veio, não sabem nem como é que é. Tem músicas que estão sendo inspiradas. E escuta: pastor, o pastor está meio doido hoje, estou. Eu vou falar, tem que falar. Tem música que inspira a gente, sim ou não? Eu me lembro quando eu era no mundo, eu escutava aquela música de doidão, né? E eu queria fazer coisa errada. Escutava alguma música, nessa música doidona, né? Eu queria usar droga, olha, quando eu escutava música assim, secular. Tem pessoas que escutam música triste e quer tirar a própria vida.
Sim ou não? Verdade. Sim ou não? Por quê? Porque a música traz uma inspiração, ou para o mal, ou para o bem. Toda música, eu aprendi isso, irmãos. Toda música tem uma inspiração, seja para o mal, ou seja para o bem. E aí? Cuidado, irmãos. Cuidado. Procure escutar uma música que te inspire a buscar a Deus. Tenta escutar uma música que te inspire a se voltar para o Senhor, a buscar ao Senhor. Tem música que a gente escuta que dá vontade da gente chorar na presença de Deus. Tem música que você escuta, tem louvor que você escuta e dá vontade da gente morar logo no céu, irmãos. Porque inspira a gente a se voltar para o Senhor. Mas tem música do mundo aí que você escuta que dá vontade de sair da igreja, que dá vontade de abandonar tudo, ir para o mundo, beber cachaça, fazer o que é errado. Então cuidado, toda música tem uma inspiração, e uma inspiração maligna por trás de tudo isso. Cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo, como eu estou falando, a minha preocupação é essa. A minha preocupação é essa. E se você nessa noite sair daqui com esse pensamento, para mim já valeu a pena. Que nós estamos vivendo em uma guerra. E essa guerra que nós estamos vivendo, ela é mais perigosa do que a guerra que a gente está acompanhando na televisão, da Ucrânia e da Rússia. Essa guerra espiritual é 10.000 vezes mais perigosa do que essa guerra que nós estamos vendo aí. A guerra espiritual. Tem pessoas que estão perdendo a vida e não sabem por que é essa guerra espiritual. Tem casal que está se separando e não sabe por que é guerra espiritual. Tem pessoas que estão abandonando tudo, largando o emprego, largando a vida por causa disso, por causa dessa guerra espiritual. Aí qual é o conselho do apóstolo Paulo, para a gente finalizar? Qual é o conselho do apóstolo Paulo? Verso 10, por favor. Verso 10, enquanto eu bebo água. O verso 10 diz assim: quanto ao mais sedes, o que, irmãos? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí ele começa, verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, o apóstolo Paulo, aqui eu já finalizo. O apóstolo Paulo, ele, como ele era romano, ele entendia um pouco de guerra. E ele sabia como é que os soldados daquele tempo se vestiam. O soldado, quando ele ia sair para a guerra, ele tinha uma roupa normal, a roupa dele viver no cotidiano. Só que aí o que é que ele fazia? Ele era alistado para ir para a guerra. E ele, com a roupa normal, ele por cima dessa roupa normal, ele colocava uma roupa de soldado. Colocava um capacete, colocava uma couraça, como se fosse um colete, né? Colocava uma couraça, um cinto e se revestia. Tinha uma bota específica, um sapato específico. O soldado se vestia por inteiro. Tinha um escudo para poder se proteger quando alguém viesse atacar. Aí o apóstolo Paulo diz que no mundo espiritual, o crente também tem uma armadura especial. Olha para cá, irmão, deixa. O crente também tem uma armadura especial. Tem uma armadura espiritual para cada um de nós. Aí ele diz, no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos significa que você vai se vestir novamente. Você está vestido, mas você vai se vestir novamente com a armadura de Deus. E quais são essas armaduras? Quais são essas armaduras do crente? A armadura do crente é a oração, irmãos. Primeira armadura do crente é a oração, é consagração ao Senhor, é estar adorando a Deus, é estar firme com o Senhor. Quando você obedece tudo isso, você está se revestindo das armaduras de Deus para lutar contra as potestades e os principados. Pastor, o que é que acontece comigo quando eu não estou revestido com as armaduras de Deus? O que é que acontece comigo? Perigoso você sair para ir trabalhar e acontecer alguma coisa com você. Acontecer um acidente com você. Pastor, o que é que acontece comigo se eu não estiver vestido com as armaduras de Deus? Você pode pegar uma doença, uma enfermidade e nem saber de onde é que vem.
Foi uma seta do inimigo contra a tua vida. Pastor, mas se eu não tiver revestido com as armaduras de Deus, o que é que pode acontecer comigo? O inimigo pode te tragar. O inimigo pode tirar a tua vida. Ah, mas era crente, ó. Ah, mas servia ao Senhor. Será que servia? Será que estava com a armadura de Deus? Porque quem está com as armaduras de Deus, o inimigo pode até lançar setas, o inimigo pode até tentar contra a vida dele ou dela, mas a vitória é sua, garantida, se você estiver com as armaduras do Senhor. Eu aconselho essa igreja nessa noite, irmãos. Eu aconselho a você nessa noite a se revestir das armaduras de Deus, a estar preparado contra esse mundo espiritual que nós estamos enfrentando hoje, a estar preparado com o Senhor nosso Deus. Para finalizar, alguém aqui na igreja me perguntou sobre maldição hereditária. Se existe maldição hereditária no mundo espiritual. Maldição hereditária, para quem não sabe, é como se fosse uma doença ou algo ruim que o inimigo lançou na vida de alguém, talvez na vida de um pai, e ali passou do pai para o filho, ou da mãe para a filha. É uma maldição hereditária. Nos perguntaram isso aqui um dia desse, se existia maldição hereditária. Irmãos, eu confesso para os irmãos, estudando um pouco dentro da Bíblia e fora da Bíblia, a gente vê que sim, existe maldição hereditária por aí afora. Existe maldição de alguém ter uma doença e essa doença é passada para outra pessoa da sua família. É uma maldição hereditária. E você nem sabe, mas você está muitas vezes debaixo de uma maldição hereditária. Só que a maldição hereditária na vida de um crente não existe. A maldição hereditária na vida de quem serve ao Senhor, ela não existe. Ela cai por terra, irmãos. Se existir alguma coisa, se existir algum mal contra a sua vida, e você entregou a sua vida ao Senhor, a maldição caiu por terra, os planos do inimigo caiu por terra, e toda maldição foi quebrada, foi lançada por terra. Aleluia! Eu vou falar aqui um exemplo sobre essa questão de maldição. Maldição hereditária, né? Que o inimigo lança. Lá no Campestre, eu já falei até isso aqui já, outra vez. Lá no Campestre tinha um rapaz, e esse rapaz ele tem uma irmã, e na época tinha muitas pessoas que não gostavam da irmã dele. Muitas pessoas não gostavam da irmã dele. E um dia alguém fez um trabalho de maldição hereditária contra a vida dela. Fizeram um trabalho de magia negra contra a vida dela. E pegaram, anotaram o nome dela no papel, enrolaram com o cabelo e colocaram dentro de um cachorro. Aqueles cachorros de gesso, não tem? Cachorro de cofre, não sei se os irmãos já viram. Não sei se os irmãos é desse tempo, eu estou ficando velho. Mas não tinha uns cofres, né, de gesso? Não tinha, né? Uns cofres de gesso, de cachorro, de gato, né? Tinha vários tipos, pronto. Pegaram esse trabalho, colocaram dentro desse cachorro e entregaram para a mãe dela. E a mãe dela, inocentemente, levou para casa e colocou na estante. E desde esse dia que ela colocou esse trabalho lá feito, né, ela não sabia, inocentemente colocou na estante. E desde o dia que ela colocou lá na estante dela, a casa dela virou um inferno, irmãos. Primeira coisa que aconteceu, ela separou do marido. Segundo, o filho dela, todo o dia, toda a vida que ele ia dormir no quarto dele, ele começava a ver imagens do inimigo. Ele via rostos de demônios perante a ele, né? E ele não conseguia dormir, ouvia zoada, ouvia barulho, ouvia tudo no mundo. Eu sei que a família, ela adoeceu, a menina adoeceu, foi uma coisa terrível. Até que um dia ele aceitou Jesus, foi para a igreja, chamou o pastor para ir na casa dele, e o pastor revelou que tinha sido um trabalho de maldição hereditária que estava dentro do lar dele, e ele não sabia. Aí um dia a mãe dele varrendo na casa, sem querer ela bateu na estante. O que caiu? O cachorro caiu. Quando caiu, e ela viu, quando ela pegou lá, estava o nome da filha dela enrolado no cabelo, e era um trabalho de macumba que tinham feito para a vida dela, um trabalho de maldição hereditária.
Só que eu louvo a Deus que maldição hereditária não pega na vida de crente. Se você está revestido no Senhor, nenhum mal vai chegar na tua casa. Deus vai te livrar, Deus vai te dar livramento, Deus vai repreender as doenças, Deus vai estar sempre com você, se você estiver revestido das armaduras do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos entenderam? O que eu quero que os irmãos saiam daqui nessa noite é com essa convicção que existe essas hortes celestiais, esse mal celestial, e nós estamos envolvidos nessa guerra espiritual. Só que a vitória é nossa, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé. Fica de pé para a gente orar. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé. Eu queria te chamar aqui na frente, você que ouviu essa palavra, e pastor, eu quero me revestir dessas armaduras, pastor. Pastor, eu estou sentindo que o inimigo tem tentado de alguma forma me derrubar, e eu quero me revestir dessas armaduras hoje. Eu quero estar preparado para lutar, para ir para a guerra contra essas regiões espirituais. Pastor, a partir de hoje, através dessa palavra, pastor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero ter uma vida espiritual mais ativa com o Senhor. Se você quiser, vem aqui na frente para a gente orar pela tua vida, orar por você e apresentar a sua vida, a sua casa. Se você acha que está acontecendo algum mal contra você, contra a sua vida, vem para cá para frente para a gente orar também e apresentar a sua vida, para que o Senhor possa te abençoar, possa repreender todo o mal contra a sua casa. Irmãos, eu acredito num Deus que ainda opera. Eu acredito num Deus que Ele está ao nosso lado. Eu acredito num Deus que tem poder para repreender todo e qualquer mal. Nessa noite, irmãos, o tema dessa mensagem, essa mensagem é muito profunda. É muito profunda, é muito espiritual. Aleluia. Vem para cá para frente para a gente orar por você. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, Deus, nessa noite, Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esta palavra. Deus, que possamos sair daqui, Senhor, entendendo, Pai, que nós estamos vivendo uma luta espiritual, uma guerra travada entre as regiões celestiais, entre o mal e entre o bem, Senhor. Pai, eu te peço nesse momento, Pai, eu acredito que o Senhor não colocou essa palavra no meu coração em vão, Senhor. Eu acredito, Pai, que nesse momento está sendo travada uma luta espiritual grande, Pai, no lar de muitas pessoas aqui da igreja. Eu acredito, Pai, que o inimigo tem investido pesado contra pessoas aqui da igreja, Pai. Eu acredito que o inimigo tem tentado ganhar terreno em muitas casas, em muitas famílias de irmãos aqui na igreja, Pai. Mas segundo a autoridade que nós temos no Teu nome, Senhor, segundo a autoridade que há no Teu nome, Senhor, essa noite, Pai, nós decretamos toda a ruína do inferno, Pai. Deus, o meu corpo agora fica todo arrupiado, Senhor, porque eu sei que nesse momento está caindo por terra trabalho de feitiçaria. Deus, eu sei que nesse momento toda maldição que foi lançada na vida de alguém aqui na igreja está caindo por terra. Eu sei, Pai, que toda maldição está caindo agora por terra. Deus, eu sei que todo principado, toda potestade, por mais que tenha força, por mais que tenha poder, mas a Tua palavra diz que foi para isso que o Teu Filho se manifestou, para destruir e para desfazer toda a obra das trevas. Deus, cai agora todo o mal, Senhor. Nós damos a ordem agora, Pai, segundo há no Teu nome, Jesus. Nós damos a ordem agora para que esse demônio caia por terra, Pai. Se está no lar, se está na vida, aonde ele estiver agora, que ele bate em retirada, essa casa é Tua, Pai. Esse lar é Teu, Jesus.
Caçubicandalabas. Pai, esse lar só habita o Espírito Santo. Esse lar só habita o teu Espírito Santo, Pai. E nessa noite nós estamos aqui se revestindo de toda a armadura tua, Senhor. Começa a desfazer agora, Pai. Começa a desfazer agora toda maldição. Começa a lançar por terra agora todo demônio, toda seta contrária. A tua palavra diz no Salmo 91, verso 7, Pai, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, Pai. Coloca o escudo agora, o escudo para proteger da seta maligna, o escudo para proteger da acusação, o escudo para proteger da doença, da enfermidade, o escudo para proteger, Pai, de todo livramento, todo mal, Pai, agora. Oh, Espírito Santo, abençoa essa igreja, Pai. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa as pessoas que estão aqui na frente pedindo oração. Que o Senhor possa abençoar cada um deles e cada uma delas. Eu creio que a vitória é nossa, Pai. Eu creio que pessoas vão contar o testemunho aqui nesse altar. Eu creio que pessoas irão contar o testemunho aqui nesse altar, Senhor. E eu acredito, Pai, que o Senhor está conosco, está com essa congregação, pois é isso que eu te louvo e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo do Senhor. Quem crê na vitória diz: amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.